Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Desejo a todos vocês uma boa noite, uma noite cheia de bênção. Estamos aqui mais uma vez para um tempo de estudo, de busca pelo conhecimento do Senhor, da Sua Palavra. E hoje a gente vem com um tema de bastante relevância para nós na atualidade, não é? Na verdade é um tema bastante controverso, existem muitas vertentes, muitas visões, muitos conceitos, e a gente vai tentar aqui num espaço de tempo não muito longo ser o mais didático possível, o mais bíblico possível, né? Que o Espírito Santo nos capacite para isso, nos dê graça, que a gente consiga falar disso hoje. A gente vai falar sobre a Igreja de Deus, né? Quero desde pronto agradecer a cada um de vocês que tem nos incentivado, tem nos acompanhado, tem estado junto com a gente em todo esse tempo aí, nesses tempos de isolamento, né? De pandemia. E a nossa oração, o desejo do nosso coração é que esse tempo passe logo e a gente tenha um breve retorno à comunhão, ao abraço, né? Aquilo que a gente gosta tanto de fazer. E o Senhor nos permita viver isso novamente, né? Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre a Igreja de Deus. Alguns conceitos aqui bíblicos, né? Uma visão bíblica do que vem a ser a Igreja. O que é a Igreja? Né? E a gente não vai se demorar, eu espero. Então a gente vai começar dizendo que o termo igreja é um termo mais familiar ao Novo Testamento, né? No Velho Testamento você não vai ver essa expressão. E no Novo Testamento, como ele foi escrito no grego, a palavra é eclésia ou eclesia, né? Na verdade essa palavra ela é genérica, ela não é específica no sentido religioso, né? A palavra eclésia ou eclesia significa uma congregação, uma assembleia, um ajuntamento de pessoas. Pessoas chamadas de um ambiente para outro, chamados para fora, tirados de um ambiente para outro ambiente. É essa a conotação, o significado da palavra eclesia. Então qualquer ajuntamento, qualquer assembleia, qualquer reunião, a princípio, no grego, eclésia. No caso, há toda uma conotação religiosa, toda uma conotação espiritual a partir de um contexto. Um texto apenas não pode ser tirado como sentido para essa palavra, né? Então a gente olha sempre o contexto para saber o que eclésia ou eclesia significa. No caso, quando se refere à igreja no Novo Testamento, eclesia ou eclésia, mais do que um ajuntamento, uma assembleia solene, uma reunião de pessoas, se refere a um grupo específico de pessoas que foram chamados para fora, tiradas de um ambiente e colocado num outro ambiente, um grupo de pessoas tirado de outro grupo de pessoas, com um fim específico, com um propósito específico, né? No caso, a igreja, os cristãos formam esse grupo de pessoas chamadas por Jesus, tiradas do mundo, tiradas de um outro grupo maior de pessoas e forma a eclésia, o grupo, a igreja de Jesus, né? E esse grupo de pessoas reconhece o senhorio de Jesus sobre as suas vidas. Basicamente, é isso que significa a palavra igreja ou eclésia, ok? Importante, Jesus Cristo, ele é o fundador da igreja, né? Ele é o cabeça da igreja, o líder supremo, absoluto da igreja, ele governa a igreja. Como ele faz isso? Através da sua palavra, na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus, é a vida de Jesus na igreja. Como já falamos em aulas passadas, a matéria-prima do Espírito Santo é sempre a palavra. Então, Jesus
trabalha na igreja, governa a igreja através da sua palavra. Isso é muito importante. E aqui a gente deve se ater à palavra escrita, o que já está revelada no cânon sagrado, nos livros da Escritura, né? Uma igreja não pode ser governada por revelações, por visões extra-bíblicas, senão ela se perde. Uma igreja, ela é governada, ela é administrada, ela é instruída, ela é edificada na palavra, na Escritura, ok? Isso a gente nunca pode perder de vista. Jesus, quando começa a igreja, ele, o fundador da igreja, ele comissiona os seus discípulos, né? E ele diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consolação dos séculos. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, que a gente costuma chamar de a grande comissão. Então, a igreja começa em Jesus, a partir de Jesus, ele é o seu fundador, e ele então define objetivos claros, né, para a sua igreja. E esses objetivos é o alcance de toda pessoa, de toda nação, de toda língua, através do ide, do discipular, batizar, né, e ensinar. Então, a igreja ela começa a partir de uma ordem e vontade de Jesus. A igreja ela tem a gente pode chamar, ela tem um caráter visível e um caráter invisível. Às vezes as pessoas misturam essas duas facetas e não tem uma ideia exata do que é a igreja. Ela tem um caráter visível e um caráter invisível. Primeiro vamos falar do caráter invisível da igreja. O que é o caráter invisível? É aquilo que só Deus vê. É aquilo que está no conhecimento de Deus apenas. É aquilo que nós não podemos, de forma objetiva, cravar. Isso é igreja, ou esse é igreja, ou deixa de ser igreja. A igreja invisível é a igreja constituída do povo de Deus de todos os tempos, todas as eras, de todas as línguas, de todas as nações, né? De todas as tradições, enfim. Essa igreja ela tem um caráter espiritual. É o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, fala que é a igreja que está assentada nas regiões celestiais. É a igreja de Jesus, é aquilo que realmente ele sabe que é a igreja, né? É uma igreja que, para nós, a gente não tem condição de julgar quem é a igreja de Jesus. Quem são os salvos, quem deixa de ser salvo ou não. Esse julgamento não pertence a nós, né? Porque a igreja de Deus, ela tem um caráter invisível. Só Deus sabe quem é a sua igreja. A questão é que ela tem um outro caráter, que é o caráter visível. A igreja invisível será tirada de dentro da igreja visível. E o que é a igreja visível? É a igreja local. É um lugar com cadeiras, bancos, pessoas que se reúnem. Então, você olha aquelas pessoas e a gente tem uma ideia que todo mundo é ali a igreja de Jesus. E na verdade não é. A igreja de Deus é tirada dali de dentro. Deus sonda o coração, conhece as motivações, enfim. Então a igreja invisível, a verdadeira igreja de Deus, ela é tirada de um outro grupo de pessoas, ela é tirada de dentro da igreja visível, da igreja local, né? No Novo Testamento, a palavra eclésia ou eclesia, como a gente falou aqui, que significa convocação, um grupo separado, uma assembleia, enfim, um congregar de pessoas, quase sempre, nem sempre, mas quase sempre no Novo Testamento,
é usado com sentido de igreja local, com ajuntamento de pessoas, com local definido, com reuniões frequentes, enfim, reuniões regulares. Então, quase sempre, em muitos textos, quando se refere à eclésia ou igreja, está se referindo a uma igreja local, uma igreja visível, né? Onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, para estudar, ensinar, ministrar os seus dons, enfim. Então, a igreja tem essa diferença entre a igreja visível e a igreja invisível, que é a igreja invisível será tirada de dentro da igreja visível, de dentro da igreja local, né? E as pessoas, por confundirem isso, às vezes falam, mas fulano faz isso, faz aquilo, mas ele frequenta tal igreja. Você frequentar tal igreja, tal congregação, tal ajuntamento de pessoas, não te torna igreja de Deus, né? Mas tem o tempo, né, em que os verdadeiros filhos de Deus, a verdadeira igreja de Deus vai ser manifesta, né? E a Bíblia diz que aí se vereis a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o joio e o trigo, enfim. Mas até que isso aconteça, a gente sabe que existe um caráter visível e um invisível na igreja de Jesus, né? Esse caráter de igreja visível ou igreja local, que é a igreja que as pessoas veem, ele é bastante abundante, esses textos no Novo Testamento. Paulo, escrevendo aos Filipenses, a igreja de Filipo, no capítulo 4, versículo 15, ele fala assim: E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Ele está dizendo que quando ele partiu para a Macedônia, nenhuma outra comunidade, aqui ele fala, nenhuma outra igreja se associou comigo. Então, ele está aqui eu não vou entrar na questão do contribuir, mas ele está dizendo aqui que a única igreja que contribuiu na sua viagem, na sua partida, com o seu ministério, foi a igreja ou o grupo de pessoas que congregavam em Filipo, os filipenses. Então, aqui a eclésia toma um sentido de igreja local, não é? A gente não pode ignorar esse sentido. Eu gosto de frisar isso porque há muita gente que acha que você pode ser igreja sem congregar. E isso não tem base bíblica, né? Não é bíblico. Ser igreja consiste em estar em assembleia, estar em comunhão, estar congregado, né? Esse é um princípio bíblico. O que acontece é que o lugar de reunião, que muitas vezes no Evangelho é chamado no Novo Testamento é chamado de igreja, esse local não necessariamente precisa ser o templo, pode ser uma casa, embaixo de uma árvore, enfim, um local que as pessoas consigam congregar regularmente, e isso é importante. Nós vamos ver o apóstolo Paulo escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, versículo 19, ele fala assim: as igrejas da Ásia vos saúdam. Ele faz uma saudação, e aí ele fala: saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Então aqui tem uma informação: na casa de Áquila e Priscila havia um grupo de pessoas que congregavam regularmente. Ali era conhecido como uma igreja, um local que se adorava a Deus, se cultuava em comunidade. Então, as outras igrejas da Ásia, são várias, por meio do apóstolo Paulo, por onde ele passava, mandava uma saudação aos irmãos que congregavam na casa
de Áquila e Priscila. É como se hoje a gente chamasse de uma célula, né? É importante também perceber, verificar que o culto só nas casas, como muita gente prega, também não tem muita base bíblica nem neotestamentária. A gente vai para a igreja primitiva no livro de Atos, no capítulo 2, versículos 46 e 47, lá nesse texto faz um resumo de como funcionava as reuniões de comunhão, de oração, de partir do pão, de ensino na igreja primitiva. Lá em Atos 2, versículo 46 e 47 diz assim: e perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa, comendo juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, eles se reuniam nas casas, mas também se reuniam no templo. Isso é importante. Se a gente poderia estudar outros textos, era costume, era por tradição, desde a ressurreição de Jesus, a igreja primitiva se reunia no templo no primeiro dia da semana, aos domingos, que eles chamam aqui sempre de dia do Senhor, ok? Em oposição até, em contraste com o que era chamado de dia do Senhor no Velho Testamento, o sábado. Então, eles se reuniam sempre no domingo, no primeiro dia da semana, eles se reuniam no templo, e durante a semana eles se reuniam nas casas para partir o pão, comungar, enfim, tudo aquilo que vocês já conhecem como aquilo que é o dia a dia, o normal de uma igreja, de uma congregação de homens e mulheres salvos e resgatados pelo sangue de Jesus. Um outro texto que reforça isso, o congregar no templo e nas casas, está em Atos, capítulo 5, versículo 42, que diz assim: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, era corriqueiro, era comum as reuniões no templo e nas casas, onde se faziam cultos com ensino, oração, partir do pão, e tudo isso fazia parte daquela igreja primitiva que abalou o mundo naquela época, e o poder do Espírito com que eles eram impulsionados chegou até nós, né? Então essa igreja, ela era uma igreja poderosa na comunhão, no relacionamento, seja no templo ou fora do templo. O escritor aos Hebreus, falando dos últimos dias, ele faz uma exortação, ele nos faz um aviso, né? Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, há um alerta para nós, que diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que aquele grande dia se aproxima. Parece que o escritor aos Hebreus, inspirados pelo Espírito Santo, imaginava que à medida que o último dia se aproximasse, o dia do Senhor se aproximasse, conforme o fim dos dias, a plenitude dos dias iam chegando, parece que ele imaginava que o amor de muitos esfriaria, o fervor na comunhão esfriaria, e surgiria na igreja o movimento dos desigrejados, né? Aqueles que não congregam, seja na casa, seja no templo, seja em lugar nenhum. É gente que só assiste culto ou nem isso, né? E acha que ele sozinho é igreja, né? Enfim, então existem algumas recomendações para que nós congreguemos regularmente em uma comunidade de fé, que a gente tenha uma identidade própria, né? Porque é na comunidade local, na igreja local, que nós podemos crescer no conhecimento, na graça, no amor,
na comunhão, nós podemos ministrar os nossos dons, os nossos ministérios, onde a gente aprende a suportar o irmão, a ter paciência, a exercer a fraternidade, a generosidade. Tudo isso só é possível se a gente participa, se a gente convive com um grupo de irmãos amados e queridos numa igreja local, ok? Então é muito importante para o crescimento na graça, no conhecimento, na edificação, na consolação, no conforto, na exortação, na disciplina. É necessário a gente estar dentro de uma comunidade, seja ela num templo luxuoso ou num templo simples, numa casa, enfim, numa cabana. O conceito bíblico de igreja é onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Esse é o conceito de eclesia, de assembleia, ok? Então, a igreja tem um caráter invisível, que é aquele que só Deus vê, e um caráter visível, que é a igreja local. Isso é muito importante. Então, fazendo um pequeno resumo, a igreja invisível é a igreja que só pode ser vista por Deus. Ele que conhece os seus filhos, os seus eleitos, os seus santos. E a igreja local, ela é vista por todos os homens, aqueles que professam a Cristo, seja do coração ou seja só de boca. É nessa igreja que o joio e o trigo estão misturados por um tempo, né? E é importante a gente diferenciar isso na hora de avaliar e julgar, ok? Uma outra característica importante da igreja é a sua catolicidade. O que vem a ser isso? A igreja ela é universal, ou seja, ela é católica, não necessariamente romana. O que significa a catolicidade da igreja? Significa que ela é universal, ela é composta por homens e mulheres de todas as eras, de todas as classes sociais, por judeus, por gentios, gente de toda a língua, de todo povo, de toda nação, de todo costume, de toda tradição. Isso tem gente que não aceita, tem gente que acredita que a igreja, ele coloca uma cerca, ele coloca um limite e ele considera igreja só aqueles que professam a sua liturgia, a sua tradição denominacional, esse tipo de coisa, né? Então, você restringe o alcance daquilo que vem a ser igreja a partir de um conceito próprio seu, não de um conceito bíblico, né? O conceito bíblico, ele é amplo, né? Ele fala de gente que vai além da nossa liturgia, além da nossa tradição, além de judeus e gentios. Isso é muito importante, né? Porque dentro do que a gente chama de Igreja de Jesus ou de cristianismo, ou a luz do caminho, aqueles que servem a Jesus, nós encontramos muitas liturgias e muitas tradições que são próprias de cada tempo, de cada cultura, né? Então a gente vai encontrar com cristãos que professam, que são de confissão luterana, católica romana, ortodoxa, wesleyana, calvinista, enfim, são muitas as correntes, né? E a gente não pode colocar esse tipo de muro, esse tipo de cerca para restringir ou a gente determinar o que vem a ser a Igreja de Jesus. Okay? A Igreja de Jesus, ela tem um caráter universal ou católico. Católico significa universal, abrange todos esses aspectos aí. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, é um texto meio longo, a partir do versículo 11 até o 19, ele fala dessa característica universal da igreja, dessa catolicidade, que é judeus e gentios. Aqui por gentios entenda todo o povo, toda a língua que não é judeu. Aqui ele coloca a igreja como sendo a união de judeus e gentios.
ele fala aqui da universalidade do evangelho da igreja. Está lá, Efésios 2, versículos 11 e 19, diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, ele falando a uma congregação de gentios em Éfeso, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Então, os judeus consideravam povo de Deus só aqueles que estavam dentro do pacto abrâmico, né? E o sinal desse pacto era a circuncisão na carne dos meninos ao 8º dia de vida. Então ele coloca assim: no outro tempo vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamavam circuncisão, feito pela mão dos homens, que naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Assim eram os gentios. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez uns, ou seja, de judeus e gentios ele fez um único povo, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um único corpo. Então, os judeus e gentios agora reconciliados, aproximados, sem a parede de separação, que era as ordenanças da lei. Agora, em Deus, eles agora ambos formam um único corpo. E aqui diz, matando com ela as inimizades. Versículo 17 diz assim: e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Então ele evangelizou os que estavam longe, aos gentios, e aos que estavam perto, os judeus. Versículo 18: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em mesmo Espírito. Na aula passada a gente viu que judeus e gentios agora, formando um único corpo, têm sido batizados no mesmo Espírito e bebido desse mesmo Espírito, né? Então agora ambos temos acesso ao Pai, judeus e gentios, em mesmo Espírito, Espírito com letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo. Versículo 19, dizendo, concluindo o raciocínio à igreja de Éfeso, aos gentios que estavam em Éfeso, o apóstolo Paulo fala: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadão dos santos e da família de Deus. Então, a igreja, a família de Deus agora, é constituída por dois povos, judeus e gentios, que agora bebem do mesmo Espírito, né? Pela cruz fomos reconciliados e agora somos um único corpo, um único povo, todos cidadãos dos santos, ok? Ainda sobre a catolicidade ou universalidade da igreja, o apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 3 de Efésios, faz a seguinte explanação a partir dos versículos 2 até o 6. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Então, Paulo está falando que foi-lhe revelado um mistério. Versículo 4. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Qual é o mistério? O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então o apóstolo Paulo está dizendo que havia um mistério em Deus, um mistério em Cristo, que não foi revelado no Velho Testamento, no tempo da lei, mas agora foi manifesto, foi revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e aos profetas.
A saber, qual é o mistério que esteve oculto em Deus por séculos até aquele momento? A saber, que os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, são co-herdeiros e de um mesmo corpo. Nós somos co-herdeiros, herdeiros com os judeus de todas as promessas. E ele diz mais, e de um mesmo corpo. E somos de um mesmo corpo. Esse é o mistério. E participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, a universalidade ou catolicidade da igreja consiste em judeus e gentios formando um mesmo corpo. Esse mistério esteve oculto no Velho Testamento. Os judeus não aceitavam que o Evangelho, que as boas novas de salvação, que o Deus de Israel fosse partilhado ou repartido com outros povos. Eles queriam ter uma certa prioridade, uma certa exclusividade quanto a Deus, né? Quanto à sua palavra, ao Evangelho, às boas novas, às promessas e à herança em Deus. Mas esse mistério esteve oculto a eles e foi revelado na plenitude dos tempos. Essa grande obra começa quando Deus começa a usar profetas e revelar aos seus apóstolos a salvação alcançando os gentios, né? A gente vai falar disso em outra oportunidade, se Deus quiser. Como eu disse para vocês, a igreja invisível ela é tirada de dentro da igreja visível. Então, a igreja visível, que é a igreja local, ela tem que conviver com o joio, com o trigo, né? Com o trigo e com a palha. Então, vou pegar um texto aqui para a gente entender isso. Existe uma igreja dentro de uma igreja. A igreja é invisível dentro da igreja visível. Mateus, no capítulo 13, versículo 30, diz assim: deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no seu celeiro. Então, convém que o joio não seja arrancado antes do tempo da colheita, para que não danifique, não comprometa a colheita do trigo. Então, na igreja local, sempre vai conviver joio e trigo junto, né? Mas voltando a frisar, ressaltar, a igreja de Jesus ela é invisível. Jesus olha dentro da igreja local, da igreja visível, e sabe quem são os seus, ele não se engana, né? Então, toda igreja local, ela tem joio e trigo, ela não é nesse sentido pura, né? Existem muitas pessoas que professam fé, falam em nome de Jesus, invocam o nome do Senhor, mas no último dia lá eles serão desmascarados, né? Mateus 7, 22 e 23 diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então, estar dentro de uma igreja local, administrar dons e ministérios, não te dá não é um salvo-conduta para você viver em iniquidade, em pecado, e isso naquele dia tem um peso decisivo, né? Então a Bíblia diz que nem todo mundo que congrega ou professa o Evangelho é conhecido de Deus, né? Uma outra característica importante da igreja é a sua unidade. Nós falamos da universalidade, da catolicidade, e agora a gente está falando da unidade ou unicidade. Importante diferenciar unidade de unanimidade. A igreja, como corpo formado de pessoas que congregam em muitas igrejas locais,
em períodos diferentes da história, em contextos culturais muito diversos, ela não tem unanimidade quanto à sua liturgia, quanto aos seus dogmas, quanto às suas tradições. A Igreja de Cristo, ela é bem diversa. E isso não é só uma questão histórica, é uma questão teológica também, né? Se você vai para o livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 3, lá fala de 7 igrejas, né? As 7 igrejas da Ásia Menor, Laodiceia, Filadélfia, Sardes, Tiatira, Pérgamo, enfim, são várias igrejas, Esmirna, são 7 igrejas. Todas elas têm características próprias. Umas são mais dedicadas ao amor, outras dão mais ênfase ao estudo, à observância da palavra, outras são mais combativas quanto aos falsos profetas, os falsos apóstolos, as falsas doutrinas. Enfim, cada igreja tem uma virtude e tem um ponto fraco, vamos dizer assim, mas elas têm características próprias, locais, né? Então, da mesma forma, a Igreja de Jesus, ela tem unidade, mas não unanimidade. Nós no que nos unimos? Naquilo que é primordial, naquilo que que não se pode abrir mão, né? Naquilo que é a doutrina concernente à salvação, aos pontos soterológicos, aqueles que implicam em salvação, que é crer em Jesus, né? Todos os demais dogmas, tradições, isso é pontual e é periférico, né? Porque você começa a conversar com homens e mulheres de diversas profissões, diversas confissões denominacionais, e um canta com hinário, outro canta de pé, numa igreja se ora mais, noutra se dá mais ênfase à palavra, numa se dá muito ênfase à questão de bons costumes, outra menos. Algumas o culto é mais fervoroso na emoção, outros o povo é mais contido. Numa se faz oração em voz alta, noutra tem oração silenciosa. Numa se batiza por aspersão, noutra se batiza por imersão. Enfim, existem muitas tradições e muitos dogmas, né? Como eu disse para você, que não nos fazem unânimes, né? Tem a confissão luterana, calvinista, arminiana, ortodoxa, católica romana, pentecostal, presbiteriana, batista, enfim. São muitas confissões. A gente tem que se unir naquilo que nos une, que é no Espírito, né? Essa unidade vem do Espírito Santo, através da convicção, da fraternidade, e nos pontos doutrinários em que a Bíblia chama de muito importante, né? Que são aqueles ligados à obra redentora de Jesus, né? É a fé, né? É a fé na pessoa, na obra e na palavra de Jesus. Isso é o que nos une, ok? Então, unidade é diferente de unanimidade. Isso já desde os primórdios da igreja já não havia unanimidade, né? Havia unidade no corpo, no Espírito, somos batizados no mesmo Espírito, bebemos do mesmo Espírito, da mesma vida de Deus, ok? Outra característica importante da igreja, e essa é muito importante, é a santidade. A igreja de Jesus, ela é santa. Santa no sentido de separada. Ela é separada, ela é colocada à parte, né? E essa santidade ou santificação se dá de duas formas. Ela é santa porque ela é separada do mundo, e ela é santa porque ela tem um objetivo, ela é separada para Deus. Então, separada do mundo e separada para Deus. Então, o de, a preposição aí de e para, faz todo sentido. É importante
deixar bem claro que toda separação do mundo, em que a obra não continua como separado para Deus, é só religião. Você pode se abster de todas as coisas do mundo e você dizer, estou separado do mundo. E mesmo assim você não ser separado para Deus, ou consagrado, ou entregue para Deus, dedicado para Deus. Então, a santificação é um processo que precisa de duas etapas. Você separar-se do mundo e separar-se para Deus. Quando você só se separa do mundo, você deixa de fazer alguma coisa. É só uma abstinência moral, né? Isso não tem... é uma falsa piedade, né? Isso não tem valor espiritual nenhum. Então você tem que se separar do mundo e separar-se para Deus, né? Como está colocado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4, eu peguei só um texto para a gente não se alongar, que ele diz assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, então fomos separados, escolhidos por ele antes da fundação do mundo, e aí o para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, existe um propósito, você é separado do mundo para um propósito, tem que ser separados para Deus. Então, eclesia, igreja, significa chamados para fora, tirados do mundo e consagrados para Deus, dedicados para Deus. Uma outra característica muito importante da igreja é que a igreja ela é profética e apostólica. E aqui eu vou tentar ser bem didático, porque não é necessariamente no sentido que muita gente tem interpretado nesses tempos, que são tempos estranhos, né? A gente tem visto muito equívoco, muito misticismo nesses tempos. Então vamos falar um pouquinho do que é a igreja ser profética e apostólica. Eu vou mais uma vez citar um texto da carta aos Efésios, que é conhecido como Carta da Igreja, né? A carta aqui é onde existe toda a doutrina neotestamentária sobre a igreja. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 20, diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então diz que a igreja, ela foi ou ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e Cristo é a pedra de esquina. Algumas traduções dizem a pedra angular. Então veja bem, ela é profética e apostólica porque ela é edificada, a igreja é edificada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. O que é fundamento? É base, é alicerce, ok? Então vamos entender. A igreja ela está edificada sobre o ensino, sobre a revelação que receberam os profetas e os apóstolos. O importante é a gente entender em que tempo e que estação a gente está. A igreja não está mais sendo lançado base ou fundamento ou alicerce. A igreja caminha para a sua plenitude, para a estatura de Cristo, como está em Efésios 4. Por que eu quero colocar isso bem claro? Porque todo o ensino, toda a doutrina da igreja, todos os princípios revelados por Deus à igreja, toda a vontade de Deus para nós nesse tempo, já foi entregue e revelada por Deus aos profetas e aos apóstolos. E o cânon sagrado está fechado. A revelação de Deus para nós se encontra na sua palavra escrita. Por que é importante isso? Porque hoje, usando-se um texto pinçado fora do contexto, se traz novamente para esse nosso tempo o que foi base, o que foi alicerce. Então se traz novamente o movimento profético e apostólico. E a partir dessa interpretação errônea
descontextualizada, fora do propósito do tempo, se interpreta essa edificação da igreja hoje de forma bizarra, extra-bíblica, não tem apoio escriturístico algum. Então, com base nisso, aparece muito mover profético, adoração profética, intercessão profética, ato profético. Tudo isso não faz parte, isso. Isso foi base, foi alicerce. Então, com base nessas coisas, nós voltamos à era da roda quadrada. A gente volta lá para o Velho Testamento, nos profetas. Então a gente faz campanhas, 7 voltas, 7 mergulhos, atos proféticos, joga sal, joga vinho, joga farinha, enfim, a gente faz um monte de maluquice, entendeu? Porque a gente acredita que há um mover profético nesse tempo. Nada disso. O que nós temos hoje é o espírito da profecia, como está em Apocalipse 10, que é o testemunho de Jesus, viu? Então esses movimentos proféticos, eles estão em total discordância com o espírito do Evangelho do espírito da profecia que guia e governa a igreja nos nossos dias. Então os profetas e os apóstolos, eles foram a base de um alicerce. E aí fala que Cristo é a pedra angular ou pedra de esquina. Eu vou pegar aqui uma ilustração. Aqui eu vou tentar aproximar para vocês entenderem do que está falando. As construções, e aqui a gente imagina a igreja como um edifício, elas eram, a sua estrutura era formada em arcos assim. Levantava-se uma parede, outra parede, e no meio aqui, ó, ficava um vão que elas tinham que ser unidas, senão elas ficavam soltas, né? Então está dizendo, e eu vou para o desenho aqui de baixo, que essa parede aqui e essa aqui, uma tem como base os profetas. Está falando da igreja do Velho Testamento, dos judeus. E a outra tem como base, como alicerce aqui, ó, os apóstolos. Então, essas duas, e a gente leu que eram 2 povos que estavam separados, eles agora vão crescendo juntos e eles são ligados por uma pedra angular. Essa pedra aqui, ó, que é Jesus Cristo. Essa pedra é que dá sustentação a tudo que é edificado sobre os profetas e os apóstolos, ok? Essa aqui é chamada de pedra angular ou pedra de esquina. Não sei se todo mundo consegue ver. Então o que dá sustentação, o que liga essas duas paredes ou essas duas estruturas é a pedra angular ou pedra de esquina. É isso que o texto está dizendo. Era assim que se construía nos dias que esse texto foi escrito. Então, existiam uma base profética e apostólica que cresciam, e elas iam ser unidas, iam permanecer juntos através da pedra angular. O que é a pedra angular? Essa pedra, queridos, enquanto as paredes do edifício iam sendo levantadas, e era um processo muito lento, as pedras eram esculpidas para uma encaixar na outra, daí vem a palavra pedreiro. Era aquele artífice que esculpia pedras. Enquanto as pedras eram separadas, ia se levantando a construção sobre uma base, essa pedra que ia ligar as bases, chamada de pedra angular ou pedra de esquina, era deixada ali no terreno, no lugar da construção, várias pedras que tinham uma característica de dureza, uma característica de resistência ao tempo, ao impacto, à pressão, eram colocadas à parte e elas iam sendo experimentadas e testadas, para quando chegasse no alto, no fim da construção, essa pedra como uma cunha ser encaixada, então todo o peso do edifício, seja o peso lateral, como a pressão que poderia vir de cima, daria sustentação a esse edifício, ok? É por isso que o Salmo 118,
é um salmo profético falando de Jesus, fala que ele era a pedra de esquina rejeitada pelos edificadores. Então os edificadores viam várias pedras e escolhiam aquela que eles acreditavam que fosse a melhor pedra para sustentar o edifício. Então diz que ele e o apóstolo, na sua segunda carta, fala a mesma coisa, que Jesus Cristo era a pedra de esquina, a pedra angular, que foi rejeitada pelos edificadores. Mas para Deus, essa pedra rejeitada pelos edificadores, pelos homens, ela foi a pedra eleita, a escolhida e preciosa. Então, a igreja de Jesus, ela é edificada sobre o fundamento dos profetas, dos apóstolos, e Jesus é a pedra de esquina, é a pedra principal, a pedra angular que liga e fortalece e sustenta esse edifício. É disso que esse texto aqui de Efésios 2:20 fala. Então, quando a gente fala que a igreja é profética e apostólica, ela é profética e apostólica nas suas bases, na sua doutrina, na sua fundação. Quando recebemos da parte de Deus toda a revelação da sua vontade para a igreja, já foi dada pelos profetas, pelos apóstolos, né? Jesus, antes de ascender ao céu, ele junta os seus apóstolos e instrui sobre as últimas instruções que eles deviam praticar e observar para a continuidade da igreja. Da mesma forma, no Velho Testamento, a revelação desse novo tempo, do derramar do Espírito, da dispensação do Espírito, é revelada aos profetas, Ageu, Joel, enfim. Então, a igreja ela é profética e apostólica nas suas bases. Importante, as pessoas vão usar o texto de Efésios 4:11 e falar, e lá diz que foi dado à igreja apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. É verdade, já foi dado os profetas e os apóstolos, eles já não existem, viu? A Bíblia diz que os profetas foram até João. Os profetas profetizaram até João Batista. Os apóstolos, vimos na aula passada, eles tinham requisitos básicos, foram 13 menos 1, Judas, tira Judas, teve Matias também. Então, na verdade, foram aqueles que viram Cristo ressurreto, que participaram de uma teofania, de uma aparição. Essa era uma marca apostólica. E a gente pode continuar vendo a história da igreja. Depois que os apóstolos morreram, eles não teve nenhuma sucessão apostólica, viu? Aqueles que sucederam os apóstolos eram intitulados de bispos ou pastores de pastores, não de apóstolos, ok? Então, a base foi lançada da igreja. Tanto o ministério profético e apostólico ficaram lá nos primeiros dias da igreja. E é claro, você percebe que agora nos resta 3 ministérios daqueles 5 de Efésios 4. Resta o ministério de evangelismo, de pastor, evangelista, pastor e mestre. E isso é o resumo da grande comissão que Jesus dá lá em Mateus 28, versículos 19 e 20. Se os profetas e os apóstolos já lançaram toda a doutrina, toda a base da igreja, o que nos sobra? 3 ministérios. É o que está lá em Mateus 28. Diz assim: ide, evangelismo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, discipular, ministério pastoral, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar o que vos tenho ordenado. Ou seja, primeiro ir, evangelismo, discipular e batizar, ministério pastoral, e ensinar, ministério de ensino, ministério de mestre. Então, nos últimos dias da igreja, existem 3 ofícios a serviço do Espírito Santo: ministério evangelístico, pastoral e de ensino. Então, a base profética e apostólica ficaram nos primeiros dias. Isso é muito importante. Quando essa interpretação é errada, a gente vê todo tipo de loucura, de bizarrice acontecendo nesses dias.
apóstolos se intitulando apóstolos, né? Isso é um absurdo, né? Vamos mais adiante. Então a igreja é profética apostólica na sua base, como vimos aí. A igreja é militante. O que é isso? Ela é beligerante. A igreja, ela guerreia sempre. Por que ela guerreia sempre? Primeiro a gente tem que entender onde ela está, né? Ainda em Efésios, no capítulo 2, versículo 6, diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, ou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, a igreja de Jesus, a invisível, a igreja de todos os tempos, de todas as eras, os eleitos de Deus de todos os tempos, aqueles que só Deus sabe quem são, eles estão assentados nos lugares celestiais, nas regiões celestiais em Cristo. Essa é uma afirmação do apóstolo Paulo no capítulo 2, versículo 6 de Efésios. No capítulo 6, versículos 11 a 17, diz assim, aqui já é um alerta para essa igreja que está assentada nas regiões celestiais. Revestivos de toda a armadura de Deus, está falando da militância, da guerra. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais ou nas regiões celestiais. Então, nós temos que revestir-nos da armadura de Deus, porque nós vamos lutar contra principados, potestades, principados, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, Paulo diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais. E a nossa luta é contra potestades, principados, demônios que estão no mesmo lugar. Então a igreja está assentada, queridos, num lugar, numa zona de guerra, né? Então a igreja não pode ser neutra, ela não é isenta, ela é militante. Ela luta sempre, porque ela está numa zona de guerra. No mesmo lugar que a igreja está assentada, é o lugar onde estão os principados e potestades. Então a gente tem que se revestir da armadura de Deus. Aí versículo 13. Portanto, se vocês estão numa zona de guerra, onde o inimigo está, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Trazendo isso para nós de uma forma mais prática, toda a luta nas regiões celestiais, que a igreja, que você como igreja, como membro do corpo, trava, essa luta se dá na mente, é uma luta, por isso que a fé é um escudo contra todo dardo inflamado que vem contra a tua mente, né? Então a fé apaga esses dardos, essas sugestões, sugestionamentos, esses pensamentos, aquilo que você vê, aquilo que você percebe, e a fé faz você viver, crer piamente e enxergar aquilo que Deus disse na sua palavra, ok? Então a igreja é chamada de militante porque ela empreende guerra ao inimigo. Então não dá para você ser um isentão. Se você é cristão, você está sempre batalhando contra o inimigo. Há uma batalha na mente constante, né? A igreja visível, né? Essa igreja local que ali tem joio e trigo e tudo mais, o joio, que é a igreja que está misturada ali com os salvos, eles caminham a olhos vistos para a apostasia, para o mundanismo, né? Então, nesse meio surgem os falsos cristos, os falsos cristãos, os falsos profetas, e eles criam grandes sinais, prodígios, e esse povo, eles seguem sinais, e a Bíblia toda ela, nós falamos desde o início, Jesus governa a sua igreja pela palavra, não é por sinais, por revelação, por historinha, misticismo, nada dessas coisas não.
é pela palavra. E essas pessoas vão onde tem sinais, onde tem arrepio, onde tem emoção. Jesus, certa feita, disse o seguinte: essa geração pede um sinal, nem um sinal será dado, a não ser o do profeta Jonas. Então, o sinal do profeta Jonas eram os 3 dias na barriga do peixe, né? E era uma referência a ele mesmo na sua morte. Então, não tem sinais. A igreja não vive, não segue sinais. Viu? É o contrário. Os sinais seguem os que creem. Os que creem não seguem sinais. É isso que a Bíblia ensina. Então, nós vivemos um tempo de muito engano, de muita apostasia, e a igreja tem que ser militante, porque ela tem que confrontar a mentira. Né? Foi previsto que esses falsos mestres, falsos profetas se levantariam nos últimos dias com sinais e prodígios, e diz que, se possível fosse, eles enganariam até os eleitos de Deus, mas isso não é possível. Se possível fosse. Então a igreja, ela é a guardiã da sã doutrina, coluna da verdade, é o que a Bíblia diz. Então, o apóstolo Paulo, advertindo a Timóteo na sua segunda carta, ele fala assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E aí ele continua falando: mas independente disso, pregue, insta, corrige, a tempo e fora de tempo. Milite, guerreie a luta, combata o bom combate. É isso que o apóstolo Paulo incentiva Timóteo a fazer, e a nós também é o que a Bíblia nos instiga a fazer, né? E por fim, para a gente terminar, se a igreja ela guerreia, ela luta, ela é vitoriosa, né? A igreja ela tem uma característica, que ela é triunfante. A igreja de Jesus, ela é triunfante. E eu vou pegar 2 textos aqui. O primeiro fala da vitória da igreja. Já lá no finzinho, no livro de Apocalipse, no capítulo 7, versículos 9 e 10, fala assim: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Essa multidão aparece com roupas brancas e palmas nas mãos, e palmas, desde lá dos tempos idos lá atrás, palmas significa vitória. Os vitoriosos, eles se apresentavam em grandes cortejos e procissões com ramos de palmas nas mãos. Então fala de uma igreja militante, porém vitoriosa, né? E no capítulo 12 de Apocalipse há uma outra narrativa sobre a igreja vencedora, que diz assim, Apocalipse 12, versículo 10: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos foi derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então fala que o nosso acusador, ele foi vencido, e nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. Não há nenhuma acusação contra os escolhidos de Deus. E eu quero terminar com esse texto que enche o meu coração de alegria, quando fala que somos vencedores em Cristo. Esse texto está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. É um texto bastante conhecido, e às vezes a gente lê rapidamente e não se detém nele, né, em coisas tão preciosas que nos passa despercebido. Romanos 8, versículos 31 a 39, diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? E aí o apóstolo Paulo começa a descrever a nossa vitória. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que os justifica? Quem condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo, Paulo diz assim, eu estou convencido, eu estou certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais do que vencedores em Cristo. Amém, queridos? Era isso que eu tinha para dividir com você hoje sobre a Igreja de Deus, né? Se Deus permitir, na próxima sexta-feira, a gente vai continuar falando sobre a Igreja. Como o Espírito Santo governa a Igreja, como ele atua na Igreja, como ele distribui dons, né? Carismas, enfim, como ele conduz a Igreja. E eu acredito que vai ser de grande valia para nós e vamos ser enriquecidos muito mesmo com esse assunto. Que Deus nos abençoe, viu? Quero agradecer aí a tua companhia, muito honrado mesmo por cada um que está com a gente acompanhando, que aí dá uma curtidinha, né? Que faz o seu comentário, que deixa o seu boa noite. Que Deus te abençoe. Que nós sejamos não só igreja visível, mas que nós sejamos igreja invisível nesse tempo. Uma igreja militante, vitoriosa, unida no mesmo espírito, no mesmo propósito, né? Que Deus os abençoe. Tenham todos uma ótima noite e nos vemos aí na próxima semana, se Deus assim permitir. Abração para todo mundo aí. Deus abençoe.